Programa Papo Esportivo aqui do canal Oliveira Esportes, na Rádio Web Digital. Estamos chegando aqui mais uma vez. Você acessa a gente no YouTube, né? Você está aí no YouTube, aqui no nosso canal Oliveira Esportes. Te inscreve no canal, ativa o sininho, recebe as notificações. Você que está na Rádio Web Digital, através do aplicativo, através do nosso site, muito obrigado pela sua audiência. E estamos aqui, mais uma vez, Papo Esportivo, um bate-papo com personalidades do esporte local, nacional e internacional. Comigo, Eduardo Oliveira, e estamos aí toda sexta-feira, a partir das 20 horas, pode ser um pouco depois também, a gente lança o vídeo, e na Rádio Web Digital, todo sábado, nós estamos chegando às 11 horas da manhã, e no domingo também vamos ao ar às 9 horas, né? Repito, sempre com essa boa entrevista, só botar o dedinho um pouquinho próximo da câmera, tirar uma poeirinha que tinha ali, mas agora tudo certo. E nós vamos fazer a verdadeira despedida do presidente Hercílio de Mello enquanto presidente do Clube Náutico Marcílio Dias, né? O canal A, né? O qual nós respeitamos muito, e nós inclusive assistimos os programas, obviamente, para nos informarmos das coisas do marinheiro, né? O programa A fez a sua despedida, a sua entrevista final com o Hercílio, enquanto presidente. Programa B, a mesma coisa, programa C, mas a verdadeira despedida do presidente Hercílio aqui, como presidente do Marcílio Dias, é aqui no nosso Papo Esportivo. E eu tenho a honra de saudar o presidente, né? O presidente com certeza ganhou já uns brancos no cabelo, uns brancos na barba, né? Mas sobreviveu, presidente? Como é que tá? Bem-vindo ao Papo Esportivo. Primeiramente, bom dia, Dudu, bom dia a todos. Sobrevivemos, né? Como tu falou, com bastante cabelo, nem tanto, tá? Mas a barba, como diz meu filho, parece que eu caí de rosto no açúcar. Mas, cara, tranquilo, assim, muito feliz, né? Por tudo que passou. Óbvio que, né, o futebol ele contempla não só alegria, na verdade, o esporte em geral, né? Se a gente se fala aqui que tu mais vai ter, infelizmente, mais derrotas do que vitórias, mas eu acho que num contexto geral foi bem importante foi bem legal essa passagem minha pelo clube aí, enquanto presidente, né? E segue como conselheiro, segue ali na parte fiscalizadora do clube, vamos dizer assim agora, presidente? Sim, né? Eu me torno agora um conselheiro nato, como se fala, um conselheiro vitalício, né? E aí vou, claro, continuar né, vivendo aí o dia a dia do clube, né? Algo que, né, não vem de hoje, isso já é já se vão mais de 20 anos de conselheiro. Esse ano, se eu não me engano, 12 ou 13 anos, eu entrei acho que em 2010 ou 2011, foi final de 10, se eu não me engano. Então, assim, só de conselheiro já lá se vão mais de 10 anos aí, né? E se Deus me permitir, mais muitos anos ainda pela frente. E conselheiro, loja, o envolvimento sempre cada vez maior com o clube, né, Ercílio? Então, eu entrei no clube, né? Na verdade, eu vivo o dia a dia do clube bem antes de eu ser conselheiro, né? Desde 2004, 99 eu comecei na torcida, assim, né? A torcer e tal. Mas em 2004, né, minha família tinha um hotel, tem, né, um hotel na cidade, e na época o clube ficava hospedado lá e tal, né, seus jogadores. Então, eu já comecei a viver aquele, né, o dia a dia e conheci, né, na época treinadores que moraram lá, jogadores. Então, né, fui entrando mais nesse meio, né? Sempre gostei, óbvio, né, como todo brasileiro, gostei de futebol, mas não tinha aquela vivência dia a dia. Então, né, conforme passar do tempo fui, né, e aí fui entrando mais no meio, conhecendo, até 2010, que na época a gente primeiro foi chamado, eu e o Almir César, conselheiro também, ex-presidente do conselho, fomos chamados pelo presidente Abelardo na época para participar, né, das reuniões e tal, porque ele via em nós um futuro do clube, né? E aí pediu para a gente, né, nos convidou para acompanhar, não que nós seríamos diretores, mas acompanhar, né, até pela idade, eu tinha 20 anos, 20 e pouquinhos ali, o Almir um pouquinho mais velho, mas para a gente saber e ir aprendendo, né? E aí, né, na época fundamos a comissão de torcedores, né, que veio a ser a gestora da loja e é a gestora da loja até hoje. Eu fui o primeiro presidente dela, eu com o Almir. E aí, né, em 2012, depois de tudo aquilo que aconteceu no campeonato,
né, perda né, de realmente da moral, assim, né, de tudo que já vinha, porque, para quem não lembra, 2000, né, ali, 2010, 2011 até 2012, tinha tudo, era uma expectativa muito grande na época com os presidentes, né? E porque vinha de más gestões, e aí, né, ele veio como para ser um salvador da pátria. O que não aconteceu, na verdade, até piorou, né, o que veio, e caímos para a segunda divisão e tal. Perdemos a credibilidade que já não tínhamos, então perdemos o restinho ainda. E na época a gente sempre quis, né, ter muita camisa e tal. Foi onde eu, o Almir, mais alguns pais, Castilho, hoje presidente do conselho, e o Neto, nos juntamos para construir a loja Pro Clube. Na época eu que cedi muita coisa, até inclusive no começo a loja foi lá no hotel, né, no meu hotel, porque ficamos alguns impasses, né, sobre onde seria a loja e tal. E aí eu acho que dali para frente foi o nosso maior contato, tudo com o clube. Então fizemos a loja, demos ela, né, de presente ao clube. E hoje a loja que veio, né, nos últimos anos, um dos maiores patrocinadores do clube. E aí desde lá, sim, vivendo o dia a dia do clube, tentando ajudar, né, entramos no conselho ali em 2011. A loja foi inaugurada em 2013. Né, esse ano, em agosto, fez 13 anos, 10 anos, desculpa. E de lá para cá viemos aí vivendo até 2016 ali final assumir a diretoria do clube e estamos desde então. E a loja sempre com resultados positivos na questão de vendas aí, de camisas, logicamente depois evoluindo para outros tipos de lembranças, né? Inclusive eu alguns ali, né? Na loja, Deixamos. né? Deixamos, né? Espero deixar alguns também agora com férias, com 13º, deixar mais alguma coisa ali, até porque vem o Campeonato 24 e tudo mais. Mas, presidente, com a loja criada, teve uma das piores fases do clube, que foi ali naqueles anos de 15 e 16, né? Como é que foi aquele momento ali, tu como observando tudo acontecer, questão do movimento da loja, a torcida, tudo lado de fora, como é que observava aquele tempo? Tempo que se observava sombrio para o clube, né, Ercílio? Sim, sim. Cara, aquela época foi bem difícil, porque assim, nós abrimos com a gestão do Marlon na época, né? 2013, que foi até 2015 ali. O Marlon, né, tranquilo, sempre deixou a gente fazer, né? Claro que a gente tinha as contrapartidas com o clube. E naquela gestão de 15, 16 ali, cara, foi bem complicado. Tentaram fechar a loja, deu muitas, né, muita briga. Tentaram, não, na verdade, fecharam a loja, né? A gente teve que fechar ela por meses. E dava muito embate, porque na época nós no conselho, eu não Questão sei dos se tu lembra, materiais saiu algum. esportivos também, né? Isso. Eu não sei se tu lembra, na época foi quando saiu o Profut. Sim. E aí nós sendo, né, do conselho, ter o Almir junto, e o Almir é um cara respeitado na Receita Federal, tinha todo, né, o conhecimento prático realmente, né, porque ele fazia isso na época. E aí a gente tentava dar, né, assim, por ser torcedor e conselheiro, tentava ajudar a diretoria, e a diretoria não aceitava, né, que acabou perdendo o Profut. Isso para nós, né, para a sequência do Marcílio foi horrível. Entre outras coisas que fizeram ali de errado, então dava muita briga, né? Não sei se tu lembra, né, o fatídico 2 conselhos, foi eleito um conselho, depois um ex-conselheiro, né, já falecido, criou um outro conselho, e aí queria fazer, né, eleições, né, ao mesmo tempo. Então, cara, foi um momento, eu acho que, né, um dos mais obscuros da minha época de Marcílio. Eu acredito que foi o pior, né? Que aí tanto que culminou com eles nos entregando, né, o clube. Nós estávamos no Ferino, entregaram o clube lá, as chaves, né? E tudo fechado, salário atrasado, tomando WO, sem jogador, caindo para a terceira divisão do Catarinense. Não é nem que é terceira do Brasileiro, é terceira do Catarinense. Na época a gente conseguiu ainda salvar, mas porque na época eram 10, caía somente um, nós tiramos em nono, então só caiu o 10º naquela época. Se caísse dois, nós cairíamos para a C. Então, assim, foi muito difícil, a reestruturação muito, né, complicada, muitos documentos que não tínhamos acesso, muitas penhoras, aluguéis, tudo penhorado. Então, né, eu acho que foi uma das piores épocas do Marcílio, e bem complicado, assim, né? Tive junto com o Lucas na época, primeiro fui diretor administrativo, depois vice-presidente, até ser presidente.
Maravilha. E, Ercílio, agora falando da dessa tava passagem ali, e depois que assumiu em 2019, né? O 20, a 2020, pandemia. em meio à pandemia, né? Uma época Isso. complicada para todos nós, né? O clube teve ali que arcar os seus compromissos, sem competições, né? O sócio ainda, bem ou mal, dava a sua contribuição e começasse já pegando o clube no rabo de foguete, né? Como se diz na gíria. É, foi bem complicado, cara. Assim, um período bem tenso, assim, né? Porque nós não, na verdade, tudo era tenso para todos, né? Porque era uma indefinição, nós não sabíamos o que iria pela frente, até quando, né? Ficaríamos sem torcida, que querendo ou não é a nossa maior fonte de renda. Né? Na época, nós tínhamos até começo do ano no Catarinense, nós tínhamos 2.600, 2.700 sócios, mais ou menos. Isso caiu para menos de 1.000 sócios, né? Então ele desabou. Ainda, claro, assim, agradecer muito, né? Sempre aos que continuaram, né? Mas a gente entende também os que não continuaram, porque não teve produto, né? Não teve futebol, muitos perderam sua renda, então foi muito complicado. Eu assumo em outubro de 20, se eu não me engano, o Catarinense, né, voltou ali um pouquinho antes, né? Porque a gente jogou, eu assumi o clube bem no começo da Série D, né? Que era para ter sido em abril, foi lá, se eu não me engano, Setembro. ela começou em setembro. Eu comecei depois. Nós estávamos na terceira rodada, que eu acho que era. Foi um jogo antes do Joinville, não lembro qual que foi, mas a gente perdeu um jogo em casa, se eu não me engano, empatou. Foi ali pela rescisão na época do professor Moisés. Né? E aí, dali para frente, vim, né? Fase difícil, sem torcida, né? Sem renda. Na época, né? Até o Lucas teve isso, né? Claro, com o nosso aval, antecipado rendas de 2021, teve que fazer alguma coisa, pegar alguns empréstimos. Então, sim, foi a correria muito grande, a gente, né, tinha que manter o time. Nós tínhamos né, quando nós montamos o time ali, nós tínhamos a pretensão realmente de subir. Começamos, né, não sei se tu lembra aquela campanha do Vamos Subir Cílio, foi Com feito certeza, marcante. todo um trabalho ali, o time, né, veio numa sequência, porque na época nós renovamos mesmo, né, com muitos atletas, até o sócio subiu, porque, né, fizemos na época aquela campanha com o Magrão, de 2021 sócios, que era para renovar para 2021. Então, assim, né, o ambiente era todo para a gente subir, né? Eu até, né, claro que futebol não tem muito si, né? Mas eu creio, assim, tenho uma certeza quase muito grande que se nós tivéssemos torcida aquele ano, eu acho que o resultado, por exemplo, contra o Alce teria sido diferente. Então, que a torcida do Marcílio, ela faz o diferencial. Né? Mas infelizmente não deu, a gente, né, foi para o jogo do acesso lá, não conseguimos. Foi um aprendizado muito grande. Né? O Marcílio não participava de nacional desde 2010 ou 11, 2013. não lembro. 13, eu acho que era, né? É isso, 13 que a gente 2013. disputou a última. Foi quando a gente abriu a loja, inclusive, que a gente tomou uma ré bem grande. E, e aí, cara, assim, tudo aprendizado e claro que foi a sequência, né? 2021 fizemos um excelente campeonato catarinense, né? Uma semifinal depois de mais de 20 anos. Perdemos para a Chapecoense, que naquele ano era o melhor time do estado, né? Era o time da Série A. Então acho que foi uma derrota aceitável, assim, né? Mas chegamos bem longe e viemos vindo, assim, mesmo sem torcida também. Então, vê que nós tivemos, né? Princípio meu de mandato, mais de ano aí sem torcida, com rendas baixas. Foi bem difícil, bem complicado mesmo. E fazendo um paralelo da primeira gestão com a segunda gestão, o que que, o que que ficou, o que que tu tens ali como ponto alto da tua primeira gestão ali em relação ao que foi a segunda, porque a segunda gestão já veio ali a eliminação para o Camboriú e o quase rebaixamento, né, no Campeonato Catarinense. A primeira gestão, sim, foi marcada por um quase acesso e por uma Primeiro ano, tu diz, semifinal, né? né? Aquele primeiro ano, Isso, é. Então, aquela assim, primeira fase ali, aquele primeiro ciclo. então, assim, o primeiro ano a gente, né? Eu costumo dizer que o meu foi bem altos e baixos, né? O primeiro ano de mandato
muito bem, né? Acho que a gente quase fez história ali, praticamente quase subiu, né? Fizemos um excelente campeonato catarinense. No outro ano ali, né, aquela contra o Camboriú, eu acho que ali foi complicado porque assim, eu acho que nós tínhamos time para realmente para passar. Claro que o Camboriú com todo o mérito, né? Não vamos tirar o mérito deles, mas infelizmente naquele jogo final, não sei se tu lembra, mas nós perdemos a nossa linha, né, de defesa praticamente inteira. Nós Lembro. jogamos com dois meninos ali que, inclusive, o Juan era o primeiro jogo dele quanto profissional. O Rafael Klein também era, né, tinha entrado em alguns jogos, mas bem novo também. Os dois lateral direito nosso machucado, né? Então jogamos com volante improvisado, foi bem complicado o jogo, né? Tava bem difícil por causa das chuvas. Então aquilo ali eu até não foi tão ruim quanto, por exemplo, desse ano. Desse ano, de fato, foi. Aí também outro altos e baixos. A gente veio de um campeão. Jogamos uma Copa do Brasil, passamos, né, num jogo épico. E aí, no próximo jogo, que eu acho que foi o divisor de águas ali, o jogo contra o Barra, né? O jogo contra o Barra, que era. Se nós empatássemos, nós estávamos na Série D. Se nós perdêssemos, né, nós quase fomos ao rebaixamento. Então, aquele ali foi um divisor de águas, né? Que eu acho que o erro maior foi aí. Nós não podíamos ter vindo de um jogo como foi o da Chapecoense para uma queda de rendimento tão grande quanto foi ali contra o Barra. Nós começamos ganhando e ainda tomamos a virada em casa. E ali sim, foi bem complicado, uma fase, né, para quem acompanhou até nas redes sociais na época, eu quase infartei ali no último jogo. Eu acho que não merecíamos, né, o descenso ali, né, por tudo que a gente já tinha feito, eu acho que pelo time que nós tínhamos, o time não era para merecer aquilo. Óbvio que tem, né, o futebol ele tem diversos fatores, não só ali os 11 ou os 25, 30 jogadores, né? Tem muita coisa em jogo também em volta e eu acho que isso foi primordial, não foi nem a questão do campo, foi o extra ali que infelizmente atrapalhou. Pois é, e aí a gente estava ali até o. Não soltamos a mão até e fomos até o último instante com esse marinheiro aí, até a última rodada, lá no estádio Orlando Scarpelli. Mas, presidente, na questão aí, como é que o Hercílio se avalia agora, fazendo um alto. Olhando para si agora, né? Como é que era o Hercílio antes de entrar como presidente do Marcílio Dias, ou até mesmo antes de entrar e começar a vivenciar o Marcílio Dias, mais diretamente como vice-presidente, como diretor, né, até a saída agora da parte executiva, né, da saída como presidente. Como é que era o Ercílio antes e o depois? Cara, eu acho que assim, no meu ver, eu evoluí bastante, né? Até pessoas falam, mas a gente tem que ter uma autocrítica. Eu acho que eu evoluí quanto pessoa, quanto gestor também. Eu sempre fui empresário desde meus 20 anos, né? Larguei a faculdade ali com 21, 22 anos e, né, fui ser gestor, mas aprendi muito, cara. O Marcílio, né, o futebol em si já é uma escola diferente, né? Mas o Marcílio, eu acho que, né, até pelo período que eu peguei, foi um desafio muito grande, né? Porque tu lidar com o Marcílio é uma empresa aí que com mais de 70, 60, 70 funcionários diretos, muitos indiretos, né? Aí tem mídia, tem algo fora, né? Tem muita coisa. Então o cara acaba aprendendo muito, às vezes, né? Apanhando bastante, né? Eu acho que, né, sofri bastante, alguns períodos ali sofri, mas, né, creio que aprendi bastante. Acho que, no meu ver, não foi de tão ruim o mandato em si. Desculpa. Por mais que, né, esse ano foi meio traumático no começo, mas acredito que no geral eu tenha sido feito um mandato positivo, até porque assim, né, óbvio que o futebol a gente sempre busca ganhar títulos, ganhar jogos, mas a nossa intenção lá atrás sempre foi primeiro arrumar o clube, arrumar a casa, né? Eu costumo dizer que o Lucas pegou o clube pior, né, muito pior. Eu peguei, né, um pouquinho melhor que o Lucas, e o próximo presidente, Tarcísio, vai pegar melhor do que eu peguei, né? Nós tínhamos uma dívida gigante, né, no nosso ver, tanto em valor quanto em proporção da arrecadação, né, versus a, a dívida. O Lucas diminuiu,
melhorou um pouco de estrutura, eu diminuí também bastante, né? Melhoramos também, como tu falou, questão de iluminação, questão de outras coisas também, a gente fez melhoras, né? Teve melhoras né, com credibilidade, com tudo isso, acho que a gente vem conquistando ano após ano, está numa crescente, por mais que não subimos de divisão ou alguma coisa, mas o clube ele vem sendo reestruturado, né, o seu alicerce ali para assim, daqui a pouco, né, a gente crê nos nossos cálculos, em 2 anos o Marcílio está praticamente liquidado de dívida, né? Eu falei, né, eu com o doutor Guedin, a gente calculou final de 25 no máximo ali, talvez, dependendo de alguns resultados, às vezes um pouco antes, mas né, tu pensar que o Marcílio, há 6 anos atrás, estava para cair para uma terceira do Catarinense, com tudo penhorado, né, entre outras coisas, falta de credibilidade, tudo. Em 6 anos a gente tem, hoje a dívida é menor do que o nosso arrecadação do ano, então é menos de, né, claro que não pode falar em fechar, mas o que nós arrecadamos num ano, se nós não tivéssemos o futebol, ela paga, né? Então, isso antes era algo em torno de 15 vezes, mais ou menos. Hoje é uma vez. Não temos mais ações trabalhistas, né? A não ser negociadas. Também as CIVs, praticamente tudo já negociado. Então, é alguma coisinha que falta. 100% do estádio hoje está todo em posse do Marcílio, não tem nada penhorado, contratos todos em dia, né? Todas, inclusive né, as duas fatídicas que eu voltei no meu mandato, a loja Cassol, né? E o espaço onde era a carreira lá, aquela Rosa Car, tinha 20 anos de contrato, né? Um contrato totalmente leonino ao clube, nunca recebeu nada, né? Nós conseguimos resgatá-los. Gestão do estádio não tinha, né? Desde 2006 não tinha uma uma decisão concreta do uso do estádio, né? De quem era o estádio, se dizia que era do estado, da prefeitura, do Marcílio, do Joãozinho, do Pedrinho, né? Hoje não, hoje existe uma lei, uma sessão que eu consegui junto ao prefeito ano passado regularizar depois de 16 anos. Então, então hoje o Marcílio tá bem regularizado. Óbvio que tem alguma coisa de dívidas, tem alguns problemas, tem, isso é normal no futebol nacional, né? Não vou nem dizer em Santa Catarina, mas no futebol nacional existe, né? Infelizmente, muito por busca de resultado, né? O brasileiro em si, ele não olha muito isso, né? Muitos esquecem, por exemplo, do Bandeira de Melo no Flamengo, né? Que não ganhou nada, mas o Landim, por exemplo, depois veio ganhar graças a ele que estruturou, né? Muito se fala também do Palmeiras de hoje, mas esquece que o Palmeiras, do Paulo Nobre, quando ele começou lá, que né, o Palmeiras estava numa decadência, né? Muita Leila até, né? O presidente Leila falou agora esses dias e tal, e começou lá na época do Paulo Nobre, não ganhou, não lembro se ele ganhou títulos, mas né, não de expressão, mas depois, com os próximos presidentes, eles vieram né, colocando a casa em ordem e veio ganhando. Eu acho que o Marcílio é a mesma coisa. Né? Se existe, eu acho, o segredo né, para o sucesso no clube, eu acho que é isso, liquidar tudo, colocar em dia, e aí sim, depois tu vai passando. Eu acho que exemplo, né, temos em Santa Catarina, o próprio Brusque fez isso, né, o próprio Ercílio Luz vem mostrando isso, né, e o Criciúma nem se fala, porque o Criciúma sempre foi um clube bem né, estruturado, mas no Brasil, né, hoje, ontem até estava assistindo, o próprio Bragantino, que é um clube empresa, tudo liquidinho, né, líquido, vê que está lá brigando pelas cabeças do Botafogo, né, claro que virou uma SAF e tal, mas foi pensando nisso, né, de não ter dívidas, de não ter preocupações. Então, eu acho que o caminho do Márcio Dias é esse, e eu né, tenho a certeza absoluta que as próximas gestões vão conseguir fazer o que aquilo né, os presidentes anteriores não conseguiram. Bom, já falou bastante nessa questão que eu ia perguntar justamente agora, são os pontos positivos da tua gestão, Ercílio. O que que tu deixa de ponto positivo, de legado, né? E também o que que ficou como o que seria chamado de uma oportunidade de melhora. Então, eu acho que o legado, né, eu acho que essa regularização do estádio, eu acho que é muito importante, né? A gente antes não tinha o domínio total dele, né? Não sabia, então ficava muito uma briga. Então hoje, né, tem esse domínio. Claro que o pagamento das dívidas, né, eu não sei ao certo, não vou te precisar o valor, mas cara, foi pago bastante coisa. Só esse ano foi pago, sei lá, mais de 2 milhões em dívida.
né? Só estou falando só esse ano, fora os outros ali que eu já tive, né? Isso contando, né? Como a gente falou no começo ali, que eu peguei o clube no meio de uma pandemia, sem torcida, sem nada, né? E eu acho que a credibilidade com todos, né? Eu acho que isso é o primordial. Meu pai sempre dizia, um homem que tiver o nome limpo, né? O nome bom na praça, ele consegue qualquer coisa, né? Nem sempre tu precisa ter dinheiro no bolso. Tu tem credibilidade, tu vai ali, pô, tô sem dinheiro, mas toma um cafezinho, um negocinho, que o cara sabe que tem credibilidade, tu vai voltar lá para pagar e tem tudo isso. Eu acho que hoje o Marcílio tem. O Marcílio, hoje se precisa, né? Que a gente precisa trocar um cheque, a gente consegue numa empresa aí, ou tu vai no banco, a gente consegue um empréstimo. Hoje, né? E consegue entrar nas empresas. Quando nós chegamos, nós batia na porta e todos falavam que não queria saber de Marcílio Dias. Hoje, o mínimo que, né, pode ser que as empresas digam não ao Marcílio quanto a um patrocínio ou algo, mas elas nos recebem, né, de portas abertas. E isso é muito importante. Então, eu vejo que o meu legado, né, maior foi esse. Claro que, né, historicamente, coloquei o Marcílio, colocamos, né, não eu coloquei, nós colocamos o Marcílio na Copa do Brasil. Acho que isso foi um fato histórico, né, em 104 anos, a primeira vez, e com uma passagem já, né, não fomos só a passeio, a gente realmente entrou e passou pelo menos uma fase, então isso foi muito importante. E, logicamente, o presidente, quando entra para uma candidatura, né, para pleitear um cargo como de presidente, há necessidade de se fazer um plano de ação, né, listar diversos objetivos para o clube, né, para o clube conseguir em curto, médio e longo prazo. O que ficou faltando lá do teu plano de ação quando tu entrou para poder realmente cumprir, né, de sair, cumprir tudo que eu realmente gostaria de ter feito? Eu acho que o que faltou, na verdade, foi a permanência na série no brasileiro, né? Seja a série D, óbvio que nós queríamos a C, mas eu acho que, né, desde o começo a gente sempre prezou por ter um calendário anual, né? Então nós tivemos desde 2020, 2020, 21, 22 nós tivemos, né? Que foi os 2 anos meu de mandato, todos os anos de mandato ali, né? Exceto esse ano. Então, eu acho que o que faltou, na verdade, né, que eu deixei a desejar foi a desse ano, principalmente, né? Eu vejo que esse ano a gente tinha tudo, teve orçamento ali, tudo, mas, né, até extrapolou em algumas vezes ali, claro, né, teve, como eu falei, teve algum problema, uns probleminhas de gestão dentro, né? Mas eu acho que, vamos dizer assim, o meu calo ali, a pedra no sapato, realmente foi não ter passado o clube com um calendário anual. Isso me deixa um pouco frustrado. Programa Papo Esportivo aqui no canal Oliveira Esportes. Te inscreve no canal, ativa o sininho, receba as notificações, programas, transmissões, conteúdos e também estamos na Rádio Web Digital, aos sábados às 11 horas da manhã e aos domingos às 9 horas da manhã no modo replay em áudio essa entrevista hoje com o presidente Hercílio de Mello, presidente do Clube Náutico Marcílio Dias, está aí fechando a sua gestão já, passando o bastão, já numa fase de transição, né, para o próximo presidente, que é o Tarcísio Guedin, né, que deverá ir, a gente inclusive quer trazer o Tarcísio para falar aqui, para falar daí na questão de futuro do Clube Náutico Marcílio Dias. Presidente, uma questão aí que as pessoas falam bastante, né? E foi especialmente na tua gestão que aconteceu todo o imbróglio, que é a questão do centro de treinamentos, né? Nos últimos dias foi falado, né, que o prefeito Valnei Morassoni já teria assinado, né, e que a liberação está demorando para acontecer, porque, inclusive, já tivemos entrevistas de vereadores afirmando que tem uma ou duas pessoas que estão realmente atrapalhando o andamento dessa questão do CT. No teu fechamento de gestão, o que tens a dizer para o torcedor que esse espaço, sobre esse espaço tão necessário para o clube seguir aí desenvolvendo não só o futebol profissional, mas também as categorias de formação? Então, eu acho que isso também, né? Claro que, né, é uma coisa que não dependia só de mim, mas me frustra um pouco. Nós estamos 2 anos praticamente nessa luta, né? E, cara, fizemos tudo que estava ao nosso alcance.
ouvi também essas entrevistas, né, com o próprio um dos vereadores ali que falou, né, várias reuniões com todos de prefeitura, tudo. Então, assim, isso me frustra porque foi nos dado a palavra, inclusive, né, lá atrás. O próprio prefeito sempre se mostrou muito solícito quanto a isso e ele queria, né, e como eu acho que quer, né, sempre falou que gostaria de ter isso aí. Alguns, né, secretários também. Mas assim, cara, a gente fica chateado e triste porque, né, não sei, óbvio que eu sei que, né, deram nomes ali, não vou ser aqui maldoso também, porque eu não tenho certeza, então não posso afirmar, mas assim, o que eu posso dizer é que alguma coisa estranha tem, né? Se é alguém segura, se é A, B ou C, para não sair, isso é triste até porque o Marcílio Dias é o clube de Itajaí, é o clube da cidade, né? Eu acho que ele não é só um clube de futebol, ele é um clube que abrange muito mais do que isso. E hoje o futebol em si ele não é somente um esporte, né? Ele salva vidas, ele traz, ele une pessoas, ele une pessoas de religiões diferentes, pessoas que às vezes são de cidades ou, né, diferentes, que se conhecem agora. Então, né? Eu acho que isso me frustra porque às vezes as justificativas não foram assim bem concretas por não ter resolvido até hoje, né? Eu sei que muitos fazem bastante, né? Eu posso exemplificar aqui o próprio secretário Dedé sempre correu atrás com a gente, né? Tanto para fazer a limpeza do local, fazendo tudo, mas realmente, né, o porquê não saiu até hoje eu não vou te precisar, assim, é algo obscuro, é algo estranho, que não está fazendo mal para o Ercílio, é óbvio que, se tu me disser, tu queria que saísse no teu mandato, seria legal, mas que saia no Tarcísio. Agora, o problema é não sair, isso que nos deixa bem chateado. Eu acho que, eu como marcilista, eu tenho que prezar pela responsabilidade do clube, pelo seu patrimônio, por tudo que está próximo dele e, né, pelo seu nome também. E não dá para o nome do Marcílio ficar sendo jogado assim como algo qualquer. Eu acho que é uma instituição centenária, uma instituição, né, que já fez muito a cidade de Itajaí também, né, ao seu torcedor, por mais que, né, tristeza e alegria, né, a gente sempre está num turbilhão aí, mas eu acho que o Marcílio merece um pouquinho de respeito e um pouquinho mais de olho, né, realmente do poder público para ele. E também se falava muito, presidente, não só na tua gestão, mas também na gestão do Lucas, né? É a questão da possibilidade de uma maior colaboração do empresariado de Itajaí com relação ao Marcílio. Até porque até eu também já exemplifiquei isso nos nossos programas. Se formos analisar a camisa do Marcílio Dias, os patrocinadores, em sua grande maioria, são patrocinadores de fora de Itajaí, né? Por que que o empresário ainda, presidente, está, como já foi falado, recebe o clube, mas ainda não dá aquela colaboração, vamos dizer assim? Então, isso é um fator que a gente, né, às vezes a gente tenta entender, né? Eu vejo da seguinte forma, né, duas coisas. Eu acho que, né, infelizmente, o Marcílio não tem ainda uma exposição, né, vamos dizer assim, nacional muito forte. Talvez seja isso também. Vejo da outra forma que Itajaí é uma cidade diferente, por exemplo, vou dar um exemplo de Joinville, Brusque ou Criciúma. Geralmente, as empresas que são de Joinville, os seus donos são de Joinville, nascidos. Tu pega em Criciúma, que tem lá, né, vários, como já teve Angeloni, entre outros lá, o ex-presidente também, Anselmo, eles são empresários da cidade. Itajaí, as grandes empresas não são de Itajaí, então elas não têm vínculo, elas não têm aquela raiz com Itajaí. E eu acho que talvez isso cause, né, um pouquinho assim distância, né? Tanto que, por exemplo, a empresa de Itajaí que patrocinou foi agora com a gente o ano passado, entrou que foi o Fábio da Lotiza, foi a primeira empresa de Itajaiense que patrocinou o Marcílio. Tu vê que o ano passado, 103 anos foi a primeira ali, né? Claro que a gente tem outras. Agora, esse ano começou com a gente, veio o Grupo Pereira ali com a Forte Logística, né? Então entrou agora. Mas, assim, ajuda muito, né? A gente sempre tem a agradecer.
mas ainda eu acho que está aquém do que a gente pode. E aí eu posso, né, assim, dar uma alfinetadinha. Eu acho que nosso poder público, eu acho que ele peca um pouco. Né? A gente, né, acompanhou muito na época da Chapecoense, em 2009, quando acho que foi 2009 ou 2010 que ela caiu para a segunda divisão na época do Catarinense. E na época o prefeito abraçou e falou, e foi nas empresas e, ó, tá aqui a Chapecoense, a gente precisa crescer e tal, porque sabe que, né, um prefeito ele tem uma capacidade de união maior, né? Então eu acho que faltou um pouquinho do poder público, né, não só nessa questão do CT, mas eu acho que nisso aí ele poderia. Não estou falando aqui em a prefeitura dar dinheiro ao Marcílio, longe disso, tá? Nunca, não concordo com isso também. Eu acho que, né, o poder público ele tem que usar o dinheiro para segurança, para educação, a mobilidade, aí é outra coisa. Mas eu acho que utilizar, né, de algumas vias para tentar buscar alguns parceiros, eu acho que isso talvez tenha faltado um pouco. E aí eu acho que, né, às vezes, talvez eu, por não ter, né, não ser político, nada, né, possa ser que não, né, não consegui. Vamos ver se nas próximas gestões talvez melhore. Fico na torcida, né? Sempre falei no Tarcísio, eu, né, se votar ou não, acredito que eu não esteja à frente ao clube, mas sou um amigo dele, né? Sou um parceiro de anos aí, um torcedor do clube e um conselheiro. O que tiver dentro do meu alcance para tentar unir, para fazer, isso eu vou sempre estar tentando. Programa Papo Esportivo aqui do canal Oliveira Esportes. Te inscreve no canal, ativa o sininho, receba as notificações, programas, conteúdos, transmissões aqui no nosso canal do YouTube. Também estamos na Rádio Web Digital, sábados às 11 horas da manhã e no domingo às 9 horas da manhã. Você consegue acompanhar também as entrevistas aqui do nosso programa Papo Esportivo. Uma entrevista, um bate-papo com personalidades do esporte local, nacional e internacional. E vamos então dando sequência aqui ao nosso papo com Hercílio de Mello, presidente do Clube Náutico Marcílio Dias, final de gestão, já praticamente entregando aí o bastão, já deixando tudo alinhado para que a próxima gestão, a gestão Tarcísio Guedin, possa começar da melhor forma possível. Presidente Hercílio, como é que está sendo feito então esse período de transição, né? Agora mais para um final de transição, como é que está sendo feito tudo isso? As devidas reestruturações nos mais variados departamentos do Marcílio Dias, também a questão de entregas de contas, contratos e todos os detalhes para que a próxima gestão possa começar da melhor forma possível. Acho que está, né, tá sendo bem tranquilo. A gente vem passando, né, já vem há um bom tempo, né? Na verdade, aquilo que a gente fala assim, né? O Tarcísio ele já era vice-presidente, mas nem sempre tem a vivência também, né? O presidente sempre está mais à frente. Então, é passar mais algumas coisas, né, que ele não vivia, né? Passando, claro, né, como tu falou, os contratos e tal, né? Que a gente, por responsabilidade até e por estatuto, todos os contratos do clube eles se encerram agora, né? Dia 15 de novembro. Então, né, tem que ser feito todo isso aí, conversado, né? Então, a gente tem, como temos o centro comercial, são mais de 30 lojas, então são tudo conversado, loja por loja, né? Explicando, passando, né? Renovando, né? A grande maioria ali, a gente só acaba renovando, mas e aí sim faz novamente contrato de no máximo até 3 anos, que é o mandato dele, né? A gente, né? E acho que até por experiência, a gente aprende, né? Levo ele em algumas situações, apresentando, né? Acho que esse que é o papel. Acredito que até porque, assim, claro que sempre, né, aquilo que a gente diz, vai mudando algumas coisinhas ou outra, né? Por mais que seja o mesmo grupo, mas cada um tem, né, confiança um pouco maior em pessoas e pessoas, né? Então, cada um vai trazer aquelas pessoas que são do seu centro ali, né? Assim foi com o Lucas na época, quando trocou para mim. Não trocou 100% de diretoria, mas, né, trocou 3, 4 diretorias que, né, eu trouxe pessoas da minha amizade, né, da minha confiança, e acredito que com o Tarcísio vai ser a mesma coisa, né? Ele nem falou ainda, né? Pelo menos o que eu sei, acredito que ele deva conversar, né, com ele e o Gabriel, com pares deles, né, e convidando e tal, porque tem que apresentar essa diretoria daqui 25 dias, mas tem um tempinho. Mas também, querendo ou não, a gente, né, como eu muito converso com ele, a gente está numa reta aí de 2 finais,
né? Nós temos 2 finais na competição, então a gente está entre fazer transição e tentando reestruturar tudo ali, né? Para a gente, primeiro, né? O primeiro objetivo é passar de fase agora na Copa Santa Catarina, né? E eu acho que para o mandato dele, né, de começo de mandato, seria, cara, assim, né, muito bom se ele começasse com essa Copa do Brasil, né? Que é Copa do Brasil, além de, né, do jogo em si, mas a parte financeira ajuda muito. Então, eu acho que eu gostaria de entregar para ele já, vamos dizer assim, esse ganho para o começo de mandato, que foi diferente do meu, né? Na época, no meu, nós não tínhamos nada, né? Nem torcida. Então, né, se eu puder entregar o mandato com dinheiro em caixa, com uma competição, para mim seria muito bom. Ercílio, então, já nessa iminência de finalização de gestão frente ao Clube Náutico Marcílio Dias, o que o Ercílio hoje diz para o torcedor, dá de recado para o torcedor, né? O que ele pode falar da gestão, dos erros, dos acertos, enfim, mas aí falando pro torcedor marcilista que está aí no outro lado nos acompanhando. Eu acho que, né, eu tenho primeiro agradecer demais ao torcedor, né, por tudo que ele vem fazendo dos últimos anos todos, né, e esse ano mostrando mais uma vez, somos aí na Copinha, acho que é a melhor média de público, né, dos clubes que estão do nosso tamanho, assim, vamos dizer assim, na nossa série, uns que mais tem sócio, então, né, então é só agradecer ao torcedor, né, pedir desculpas por algumas coisas que erramos, mas somos humanos, né, e somos suscetíveis a erro, mas que sempre foi tentando, né, eu costumo dizer, claro que dificilmente alguém vai errar por querer, né, mas a gente sempre tentou fazer o melhor para o clube, né? Nunca não fiz nada pensando em mim, né? A gente, como sabem, né? O Marcílio é um clube sem fim lucrativo, então a gente trabalha por amor, né, realmente a camisa e sempre fez isso de coração mesmo, né? Ganhamos algumas coisas, perdemos outras, mas eu acredito que no geral a torcida, né? Pode estar com a gente, né? Sempre vai ter aqueles normal que sempre reclamam, que falam, mas principalmente hoje em dia com a rede social, isso se, né, combinou muito, Inclusive, né? tem Mas uma galera do amendoim que tá, às vezes está se passando um pouquinho nas reclamações, viu, presidente? não, acho que, né, isso é o que assim, a gente, né, costumei já falar até em entrevista, a gente não aceita. Eu sou um cara tranquilo, acho que, né, se pode dizer algo da minha gestão é a transparência. Eu sempre fui muito transparente, sempre dei entrevista para todo mundo. Eu acho que, né, como quando falou lá, o outro canal, né, até falou no dia, eu não fujo nunca de resposta, eu sempre vou estar dizendo. Nem Às vezes posso pode. até pagar por isso, mas não me escondo, né? Quando nós ganhamos, eu não me escondi. Na verdade, até quando não ganhamos, se tu pegar até a foto, o vídeo da taça, tu nem vai me ver, né? Porque eu não sou um cara que gosta de aparecer, né? Mas quando perdemos, eu sim estava dando a cara a tapa, né? Eu acho que a gente tem que aparecer quando precisa, sim. Quando tá tudo bom, acho que, né? Eu costumo dizer que eu gosto de fazer o trabalhinho ali de formiguinha sem aparecer, né? Mas sempre transparente com o torcedor, sempre respondendo eles, né, conversando, sempre andando no meio dele, porque viajo em todos os jogos, sempre estou com eles, né, estou em casa também ali, sempre estou conversando com todos, né, então agradecer ele a todos, pedir, né, desculpa por alguma coisa, mas que venha, né, se tiver, né, se eles aceitarem um pedido meu, que compre a ideia do presidente Tarcísio, que venham com ele, né, eu acho que não é que é questão de melhor ou pior, eu acho que cada um tem seu jeito, né? Eu acho que ele também, assim quanto eu, é um marcilista de coração, né? Um cara que vive o clube também há muitos anos, então já sofreu muito também, já, né, já teve alegrias, então que dê essa credibilidade a ele, vamos, que a gente vai estar junto, eu vou estar junto na torcida ali, tentando ajudar, e é o que eu sempre disse, se eu tiver ou não na diretoria, mas eu, enquanto marcilista, vou ajudar no que for necessário, né? Claro que estiver dentro do meu alcance. Eu acho que todo torcedor ele deve ajudar da forma que tiver alcance dele, né? Não estou falando aqui em dinheiro, né? Estou falando em estar lá, indicar para um, levar um amigo no jogo, né? Se tu trabalha numa grande empresa, indicar para o teu patrão para ele receber o Marcílio, cara, aquilo lá é o que a gente pode fazer, né? Claro, ir na loja comprar camisa, ser sócio, eu acho que tudo dentro da possibilidade,
né? Eu acho que deve vir. E assim, como eu falei, tem tudo para o Marcílio tem tudo para crescer. Eu acho que o meu mandato foi, né, deu um passo a mais do que, né, do Lucas, né, com todos os méritos do Lucas, mas a gente ganhou um pouquinho. Eu tenho certeza que o do Tarcísio tem tudo a melhorar do que o meu. E aí o próximo também, eu acho que a gente tem que isso, né? Sempre subindo, nunca em decadência. Como a gente sempre comenta com a cara no Instagram, nas redes sociais, quando ela coloca os stories ali, a gente costuma fazer um comentário, né? Ah, que ela se sentiu cansada e tudo mais, né? Eu falei, isso é Marcílio Dias, né? Trabalhar no Marcílio Dias é isso, não tem sábado, não tem feriado. Então, Sim, sim. eu acredito que pro presidente o sentimento foi o mesmo, né? Eu aprendi no futebol que o futebol não tem hora, né? Eu aprendi isso lá atrás com o Marco Gama. Então, assim, eu já recebi ligações 3, 4, 5 da manhã, de manhã, cara, o almoço, no meio do jantar, nunca tem hora, sempre acontece alguma coisinha. Então, o futebol em si, né, até por si só, o futebol geralmente já é no final de semana, que é um horário que tu não trabalha, né, que geralmente as empresas não trabalham, né, normal. Então, o futebol já é diferente por isso. É uma empresa do entretenimento, Então, né? é, por isso. Então, cara, eu aprendi isso aí. Claro que cansativo demais, né? Mas é prazeroso porque a gente faz aquilo que a gente gosta, né? Agora é pegar a nega e tirar uns dias sabáticos de Marcílio, né, presidente? Faz parte Ah, agora, com né? certeza. Ainda tem, né? Amanhã a gente vai a Florianópolis, né? Temos esse jogo lá, né? Esperamos vir com uma vitória para em casa só decidir aí qual vai ser a colocação, né? Mas jogo difícil. O Figueirense também vem pressionado, né? Uma derrota do clássico, né? Sempre a gente sabe que clássico é complicado por isso. Às vezes clássico derruba treinador, né? Então, imagina como não deve estar a cabeça deles lá e eles vão vir com a força máxima, né? E a gente tem que estar preparado para isso. Então temos aí duas finais agora, né? E depois, se tudo der certo, passar de fase, aí fazer o que a gente faz de melhor, que é encher a casa, né? O torcedor vir junto, colocar aquele estádio lá, né? Praticamente abaixo para a gente ir fazer mais uma final aí, e quem sabe vir com o título. Presidente, em nome de toda Oliveira Serviços, né? Em nome do nosso Luiz Oliveira também, que faz parte aqui da nossa equipe aqui, do canal Oliveira Esportes, da Rádio Web Digital, de todos que nos acompanham, de todos os marcilistas, né? A gente só vem te agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui nos atendendo acima de tudo ao torcedor marcilista, né? De ouvir mais essa palavra, de falar um pouquinho mais da gente, daria um papo bastante grande, mas a gente sabe da tua disponibilidade, na nossa também aqui também ela é meio escassa, dá para ver aqui atrás onde é que a gente também está fazendo essa entrevista agora, e também nós temos os nossos afazeres aqui, mas a gente faz essa comunicação por amor, essa comunicação tá junto também a nossa paixão de torcedor, né? A gente coloca junto, tudo junto isso, e a gente faz então isso aqui tudo com o maior carinho, com a maior dedicação para o torcedor marcilista, né? E falar de Marcílio Dias é sempre muito gostoso, presidente Ercílio. Muito obrigado pela disponibilidade. Um último recado para o torcedor marcilista, já para a gente caminhar ao final do nosso papo esportivo. Não, eu acho que primeiro, obrigado, né, por você estar junto com a gente aí, sempre né, tratando a gente com carinho, com respeito, né, acima de tudo isso que é o mais importante, né, se criticou, se não, eu acho que, né, vindo de vocês, a gente sempre sabe que são críticas construtivas, né, a gente não pode levar para o coração, né, então, assim, agradecer, né, muito mesmo, né? Dizer que né, vamos continuar junto aí agora, eu mais na torcida, mas claro que sempre acompanhando todos, né? Eu acho que o seu Oliveira é seu pai também, né? Que sempre está lá com a gente, né? Tá lá no campo, lá, fazendo os trabalhos de É reportagem e seu tudo pai, mais. né, cara? É, Sempre muito educado comigo também, né? Manda um abraço especial aí para ele, né? Dizer que agora vamos estar do outro lado, vamos estar lá ouvindo e torcendo, né? E esperando também, né? Que o torcedor venha junto. Vamos aí, temos algumas batalhas agora ainda até o final do ano para a gente acabar esse 23, que começou de forma trágica e feliz, né? Porque a gente teve um quase rebaixamento, mais uma Copa do Brasil, então
Estamos no 1-1, vamos dizer assim. Vamos virar esse jogo aí para 2-1 e acabar com, né, buscar esse título da Copa Santa Catarina, que é tão importante para nós. E aí sim, para o Tarcísio começar um mandato mais tranquilo aí e feliz. Tá? Abraço a todos. Né? Depois, quando precisar, estou sempre à disposição, né? Não como presidente, mas se um dia for para a gente bater um papo sobre futebol, sobre qualquer coisa, sempre vou estar à disposição. Né? E realmente deixar aqui o meu muito obrigado a todos. Valeu, presidente. Um abraço. Um abraço. Presidente Ercílio de Mello aqui do nosso Papo Esportivo, um bate-papo com personalidades do esporte local, nacional e internacional, aqui no canal Oliveira Esportes, na Rádio Web Digital. Toda sexta-feira tem o programa, tem o vídeo, para você, né, poder acompanhar, né, dá o like aí, você que está nos acompanhando, dá o like no nosso vídeo, fortalece demais o nosso trabalho. Te inscreve no canal, ativa o sininho, receba as notificações, programas, transmissões, todo tipo de conteúdo esportivo aqui do canal Oliveira Esportes, na Rádio Web Digital, a melhor playlist da web, com muita música boa, mas também com muito conteúdo, com as nossas entrevistas aqui do Papo Esportivo, sábados, 11 da manhã, e no domingo, às 9 horas, você também acompanha esse bate-papo, todo esse bate-papo com as nossas personalidades. E também, né, mais adiante, aí, final do ano e tal, a gente vai colocar todas as entrevistas no nosso site, em forma de podcast, para você aí nos acompanhar. Papo Esportivo vai, mas volta aqui no nosso canal Oliveira Esportes e também na Rádio Web Digital. Um abraço a todos, fique com a gente, voltaremos.